Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para exaltar, glorificar o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é digno e nós exaltamos e glorificamos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus abençoe os irmãos que estão pelo Zoom nos acompanhando, os irmãos que nos acompanharão através do YouTube, os irmãos que estão aqui presencialmente também. Que possamos ser tremendamente edificados através daquilo que o Senhor tem para ministrar, para falar aos nossos corações. Que possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus a falar aos nossos corações. E nós entregamos esta noite, esse culto de oração, onde nos reunimos para orar uns pelos outros, para estarmos intercedendo uns pelos outros. Que seja uma noite muito especial para cada um de nós. E nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é soberano sobre tudo, soberano sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Através daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta noite, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz, que possamos clamar, intercedermos, orarmos uns pelos outros, sabendo que o Senhor está aqui, ouvindo os nossos clamores. Entregamos essa noite na Tua presença, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pastor Luciano.
está com a palavra. Que Deus continue nos abençoando nesse momento em nome de Jesus. Agora que nós entendemos que não podemos começar um culto como esse sem colocar em nossos corações o amor, nós não poderíamos orar, não é verdade? Como é que eu vou orar pela cura de quem eu não amo? Como é que eu vou orar por um país que eu também não estou nem aí? Como é que eu vou pedir que uma igreja cresça se eu também não estou nem aí ligando para a igreja, o que ela passa, ou quem são os membros dela, ou o que fazem? Não tem condições de orar, né? Verdade, amados? Porque não há amor. Nós oramos porque nós amamos. Nós oramos porque queremos mudança. Oramos porque queremos salvação, queremos cura para a nossa nação, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos neste momento a abrirem suas Bíblias nos Salmos de número 15. Salmos de número 15, do versículo 1 ao versículo 5. E eu peço aos irmãos que neste momento se coloquem em pé e prestem bastante atenção naquilo que esses salmos nos diz, porque ele, além de ser um salmos, ele é um ensinamento para cada um de nós. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai no prejuízo. Quem não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Meus amados, creio que compensa nós lermos novamente para isso ficar gravado na nossa mente, né? Porque aqui traz algumas condutas que o cristão deve ter na vida, muito importantes, né? Fala sobre difamação, fala sobre emprestar não pensando no lucro, fala sobre assumir o prejuízo quando se dá uma palavra. Isso é muito importante para cada um de nós, nos nossos relacionamentos, né? E na nossa conduta. Vamos ler novamente? Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar neste momento, em seguida nós vamos louvar ao Senhor.
juntamente com a nossa irmã Mércia. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez na tua presença, Pai. E nós fazemos isso, Senhor Deus, com muita alegria, sabedores de que os teus olhos estão atentos, Senhor Deus, e os teus ouvidos também abertos, ó Deus, às orações feitas neste lugar. Quando o teu povo se reúne, ó Deus, sejam 2 ou 3 ou 10 ou 1000, ali o Senhor está presente no meio deles, e aonde o Senhor está presente no meio deles, ali há a bênção, ali nós somos abençoados, ali nós somos, ó Pai, abençoados com a tua presença, Senhor Deus, ali recebemos, ó Pai, bênçãos do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nós só temos a te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará. Nós confiamos em Ti, confiamos, ó Pai, no andamento, Senhor Deus, das situações, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Por isso, ó Deus, continua nos abençoando, continua, ó Pai, ouvindo as nossas orações, continua, Senhor Deus, nos ajudando a cada dia, continua, Senhor Deus, nos confortando, nos consolando, nos dando sabedoria, continua colocando, ó Deus, amor em nosso coração, o mesmo amor, ó Pai, com que nos amou, ó Deus, continua, Senhor Deus, colocando no nosso coração, ó Pai, o amor também pelo próximo, pelos nossos irmãos, ó Pai. Esta é a sua igreja, Senhor Deus, este é o teu povo, um povo maravilhoso, um povo a quem o Senhor quer bem, a menina dos seus olhos, ó Pai. Por isso, ó Deus, com muita dedicação, ó Pai, neste momento, ó Pai, nos colocamos diante de Ti para servir, ó Pai, a igreja, Senhor Deus, não só eu, mas todos aqueles que estão aqui, ó Pai, e assim fazer a Tua vontade, Senhor Deus, nessa terra, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo que formos fazer. Continua, ó Pai, ouvindo as nossas orações e ouvindo o nosso clamor, atendendo, ó Pai, o nosso clamor, ó Pai, ouvindo os nossos louvores, que fazemos a Ti, ó Pai, um coração alegre. Perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, perdoa, Senhor Deus, as nossas dificuldades, ó Deus, nós entregamos a Ti, Senhor Deus, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Recebe, Senhor Deus, de bom grado, Senhor Deus, pois fazemos de coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O Senhor é bem-vindo neste lugar, e Ele é doce nome, que traz alegria aos nossos corações, que traz paz, que traz refrigério, que nos traz a paz de Jesus, a alegria. Vamos glorificar o nome do Senhor. Jesus, doce nome, só Ele pode trazer ao homem salvação.
colocar diante de Deus neste momento a vida dos membros da Igreja Batista em Jardim Cachoeira, para que Deus venha trazer bênçãos sobre a vida deles, né? Que não venha faltar nada sobre a vida deles, que não venha faltar a salvação sobre a vida de nenhum de nós, que possamos realmente, quando Jesus voltar, todos, né, juntos, unidos, subirmos com Ele, para não ficar ninguém, né? Em nome de Jesus. Então nós estaremos orando para que Deus venha abençoar alguns. Se há alguém precisando de emprego entre esses nomes, que o Senhor venha dar emprego a eles. Se há alguém enfermo entre nós, que o Senhor venha estar curando neste momento, né? Se há alguém desviado, que o Senhor venha trazer de volta. Se há alguém que se encontra fraco espiritualmente, que o Senhor venha trazer o fogo de novo, né, aos seus corações, e que o Senhor acrescente tudo aquilo que precisa ser acrescentado à sua igreja, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos comigo. Se eu esquecer de alguém, o irmão esteja lembrando, né, aqueles que estão presentes, aqueles que estarão em suas casas. Pai de amor, Pai de bondade, neste momento, ó Deus, eu coloco diante de Ti, ó Pai, as vidas, ó Pai, dos irmãos da Igreja Batista Jardim Cachoeira, Pai. Coloca a Tua mão de poder sobre a vida de cada um, ó Pai. Enche eles com a Tua alegria, Deus. Enche eles com o Teu poder. Dá espírito, Senhor Deus, de poder a eles. Dá espírito, ó Pai, de amor. Dá espírito de equilíbrio, Senhor Deus, à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Se falta, Senhor Deus, alguma coisa, ó Deus, que venha acrescentar, ó Deus, dando sabedoria, Senhor Deus, aos nossos irmãos, ó Pai. Que o Senhor possa também, ó Pai, abençoar, Senhor Deus, em nossa união, Senhor Deus, em nosso convívio, ó Pai, como família. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude em nome de Jesus, ó Pai, a observarmos as falhas e corrigirmos, ó Pai, a começar em nós, ó Deus, tudo aquilo que precisa ser corrigido em nome de Jesus, para que possamos, ó Deus, realmente ser uma igreja que o Senhor se agrada, uma igreja, Senhor Deus, alegre, uma igreja, Senhor Deus, que Te serve com grande alegria, Pai. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, a nossa irmã Ana Paula, Senhor Deus, seja com a sua família. Que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus a nossa irmã Sara, seja com a família, Senhor Deus, da irmã Sara. Seja, Pai, com o nosso irmão Natalino também. Abençoa a sua família. Abençoa, Senhor Deus, o Tiago. Coloca a Tua mão de poder, Senhor Deus, sobre o Tiago. Abençoe, Senhor Deus, o Caio, a família do Caio. Abençoe, Senhor Deus, a Esther, Senhor Deus. Abençoe a Bruna, abençoe a Mércia. Abençoe, Senhor Deus, também, ó Pai, o Alan. Coloca a Sua mão na vida do Alan, Senhor Deus. Seja, ó Pai, com o Adriano. Coloca a Sua mão na vida do Adriano. Seja com a Alessandra Daniela. Seja com a Ana Késia, Deus. Seja com o Anderson. Abençoa, Senhor Deus, o Augusto. Seja, ó Pai, com o Bruno. Coloca a Tua mão de poder na vida do Carlos, Senhor Deus, o Carlos José. Abençoe, Senhor Deus, a Elisângela. Abençoe o Davizinho, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, a irmã Cláudia, Senhor Deus, que está com dificuldade com os seus parentes ainda, Pai, com Covid. Que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Seja, meu Deus, com a nossa irmã Eliana, Pai. Seja com a sua família, Deus. Seja com o irmão Marcelino, Pai. Seja com o William. Abençoa, Senhor Deus, ali, ó Pai, o Natan. Abençoe, Senhor Deus, o Tiago, Senhor Deus, guarda cada um deles em nome de Jesus. Abençoe, Pai, a Elisângela. Abençoe, ó Deus, o Evandro. Seja, ó Pai, com a Gisele. Seja com José Daniel, meu Pai. Seja com a irmã Judite. Seja com a nossa irmã Laura. Seja, ó Pai, com a nossa irmã Laurinda, ó Deus. Seja com Marcos Paulo. Seja com a nossa irmã Devanir, em nome de Jesus, ó Pai. Seja com a nossa irmã Maria Dolores. Seja, ó Deus, com a irmã Maria José. Seja, ó Pai, com a Mércia, com a Miriam, com a Mirtes. Seja com a Anafalit, ó Deus. Coloca a Tua mão de poder sobre a Anafalit. Também coloca a Tua mão de poder sobre a Natália. Seja com o Natalino, com o Natan. Abençoe, ó Deus, a Paola. Seja, ó Pai, com Paulo Emerson, em nome de Jesus também, ó Deus. Abençoe, ó Pai, a Paula Mirceia. Abençoe, Senhor Deus, a Rebeca, a Cíntia, ó Deus. Faz uma obra na vida da Rebeca, Pai. Seja com a Sara, ó Deus. Seja com a Sofia. Seja, meu Pai, com a Tami. Seja, meu Pai, com o Natan. Seja com a nossa irmã Verônica, ó Deus. Que o Senhor esteja, Pai, com os nossos irmãos. Seja com a nossa irmã Miriam, nossa irmã Lídia. Seja com a Priscila, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Seja, ó Pai, com a nossa irmã Jamile, Pai. Coloca a Sua mão de poder na vida dela, na vida, Senhor Deus, dos familiares, ó Deus. Seja, ó Pai, com a nossa irmã Cleone, ó Pai, Cleane. Que o Senhor venha, ó Pai, abençoar também essa mulher, Senhor Deus, que se encontra com sua família aqui, ó Pai. Abençoa, guarda, protege, Senhor Deus, livra de todo mal, ó Deus.
Ser, ó Deus, com a família do nosso irmão Tiago. Ser, ó Pai, com a Rose. Ser, meu Deus, com Alex. Ser com Felipe, ó Pai, cura o Felipe. Ser com os irmãos do Tiago, Pai, em nome de Jesus. Ser com a Andressa, Pai. Ser, ó Pai, com o Kaique, em nome de Jesus, ó Deus. Coloca a tua mão de poder, ó Pai, sobre o Kaique, Senhor Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, estar com a pequena Melissa, Senhor Deus, guardando ela, protegendo ela também, em nome de Jesus, ó Deus. Sei com cada um, ó Deus, que está na casa do Tiago neste momento, visita, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoe, Senhor Deus, os nossos visitantes, ó Deus. Sei, ó Pai, com a Milena, Pai, traz a Milena, Senhor Deus. Sei com a irmã Dora, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, ao coração da irmã Dora. Trabalha, Senhor Deus, no coração dela, Pai. Abençoa, Senhor Deus, nosso irmão José. Sei, ó Pai, com o nosso pedreiro, Senhor Tião, ó Pai, coloca a sua mão de poder sobre a vida dele também, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Sei com a Tainá, Senhor Deus. Sei com o José Anderson, que entraram aqui, ó Deus. Sei, ó Pai, com o Renato, que também subiu aqui esse altar, entregando a sua vida a Ti, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, visite essas vidas em nome de Jesus. Visite, ó Pai, os casais que adentraram, Senhor Deus, essa igreja, Senhor Deus. Visita, ó Pai, os casais da igreja. Visita aqueles que vão se casar, Pai. Ser com o Tiago, Senhor Deus. Ser, ó Deus, com a sua noiva, ó Deus. Que o Senhor seja também, ó Pai, com o Anderson, com a sua noiva, Pai, em nome de Jesus também. Abençoe, Senhor Deus, a cada um, ó Deus. E se eu esqueci algum nome, Pai, que o Senhor venha estar abençoando também, ó Pai, ouvindo assim as orações dos nossos irmãos que estão lembrando neste momento, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, estar com cada família da Igreja Batista em Jardim Cachoeira. Nós estamos, ó Deus, no mês da família e nós queremos entregar a Ti, ó Pai, as nossas famílias, ó Deus, para que o Senhor cuide de cada um delas, ó Pai. A Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e os da tua casa. Por isso, ó Pai, nós cremos na Tua palavra e confiamos, ó Deus, que o Senhor está agindo nos nossos filhos, o Senhor está agindo, ó Pai, nos nossos pais, nos nossos irmãos, nos nossos parentes, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso, ó Pai, continua a Tua obra, que nós, ó Pai, continuaremos crendo em Ti, continuaremos, ó Pai, pedindo a Ti, sabedores de que o Senhor, ó Pai, está fazendo uma grande obra em nossas famílias, Pai. Ser com cada família da terra, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada estrutura de família, em nome de Jesus, ó Deus. Nos abençoe, Pai. Abençoe essa família da Igreja Batista em Jardim Cachoeira, Pai. Guarda cada um, livra cada um, Senhor Deus, e dá crescimento a cada um em tudo, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, a nossa irmã Luciene, a nossa irmã Luciane. Abençoe, Senhor Deus, a Jéssica. Abençoe, Senhor Deus, a nossa irmã, Senhor Deus, a mãe da Luciene, Senhor Deus, da Luciane, ó Pai. O Senhor esteja, Pai, abençoando, Senhor Deus, o David, Senhor Deus, faz uma obra na vida do David, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Pai, esteja com cada um ali daquela família, Senhor Deus, abençoando, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, Senhor Deus, em todo o tempo. Nos abençoe, Senhor Deus, atende as nossas orações, pois fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós vamos neste momento passar a palavra do Senhor, e eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 23. Atos 10, de 9 a 23. Domingo passado nós fizemos uma leitura exaustiva, que nós lemos o capítulo inteiro, quase o capítulo inteiro. Não, nós lemos o capítulo inteiro domingo passado, e hoje nós vamos ler só do 9 até o 23. E a palavra do Senhor, ela diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas outras pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo.
a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Vamos só ler o próximo versículo, amado. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio o esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Amém? Feche seus olhos neste momento. Podem se assentar. Peça a Deus que venha falar ao seu coração. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, na tua santa presença nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de adentrarmos a tua casa, de sentirmos, ó Deus, a tua presença, de termos a certeza, ó Deus, de que o Senhor está agindo no nosso meio, Pai. Assim como o Senhor agiu no passado, o Senhor continua sendo o mesmo Deus que age hoje. Por isso, ó Deus, através do teu Santo Espírito, fala aos nossos corações da mesma forma que falaste ao coração de Pedro, da mesma forma que falaste, Senhor Deus, ao coração, Senhor Deus, daqueles, ó Pai, que se colocaram nas tuas mãos para te servir, para serem usados por ti, ó Deus, para levar a salvação àqueles que precisam, ó Deus. Da mesma forma como usaste anjos, ó Deus, no Novo Testamento, ó Pai, agindo, Senhor Deus, como conservos nossos, ó Deus, ajudantes do Senhor, ó Pai, na obra da salvação do homem, Senhor Deus, conduzindo, Senhor Deus, alguns, Senhor Deus, facilitando situações como nós vimos, ó Pai, na questão de Tiago, falando com Cornélio também, ó Deus, que o Senhor também, ó Pai, use os teus anjos neste momento, visita casas com eles neste momento, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, ao coração de pessoas que estão precisando de Ti, ó Deus, prepara o coração deles para receberem, Senhor Deus, a mensagem do Senhor neste momento, ó Pai. Que anjos, assim como no passado, possam andar, Senhor Deus, de um lado para o outro, Senhor Deus, carregando, ó Pai, em suas mãos brasas vivas, ó Deus, tiradas do Teu altar, tocando, ó Pai, os lábios impuros de homens, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, tocar os nossos ouvidos com a Tua palavra, purificando assim, ó Pai, o nosso ser, a nossa alma, Senhor Deus, e aqueles, ó Pai, ainda que não te aceitaram, Senhor Deus, venha te aceitar em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco através da Tua palavra, nós clamamos a Ti. Que o Senhor tenha, ó Pai, benevolência para conosco, ó Deus, nos ouça, Senhor Deus, neste lugar e fale conosco em nome de Jesus. Que eu venha diminuir neste momento, para que o Senhor venha crescer, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas saia cheio de alegria, transbordando do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. A palavra que nós acabamos de ler foi o texto que nós lemos domingo passado, que conta a história de Cornélio, o centurião romano, né? Um homem famoso ali entre o povo, um homem que dava esmolas, que orava ao Senhor. Era um homem que não era judeu, era um homem que era romano, mas mesmo assim ele cria no Deus dos judeus, ele servia ao Deus dos judeus, ele andava entre o povo, ele dava esmolas ao povo, ele orava ao Senhor, e um anjo apareceu a ele dizendo: Cornélio, as suas orações foram ouvidas, as suas orações foram ouvidas e as suas esmolas subiram diante de Deus. Agora faz o seguinte: peguem homens
de tua confiança e leve à casa de Simão, o curtidor, e lá tem um homem chamado Simão Pedro. Procure por ele, porque ele tem uma mensagem muito importante para trazer para você. Deus estava agindo porque queria trazer a Simão e aos gentios que até então não haviam recebido a salvação que chegou a mim e chegou a você também. Essa mesma salvação que nós usufruímos hoje, os gentios, aqueles que não são judeus, usufruem hoje, começou a acontecer a partir do momento em que Deus foi lá e falou com Pedro. A partir do momento em que Deus agiu no coração de Pedro e disse: ei, não faça imundo aquilo que Deus purificou. A salvação que eu trouxe para a humanidade não é só para os judeus, é para o judeu e também para o grego. É para o grego, é para o gentio, é para todas as nações, para todos aqueles quanto o vosso Deus chamar. E se você está aqui essa noite, se você veio aqui essa noite, é porque Deus te chamou, é porque Deus te colocou neste lugar, é porque a salvação também pertence a você, a salvação também é dada a você, assim como eu, assim como nós que estamos aqui reunidos, recebemos a salvação e o Senhor agiu. Meus amados, falando em o Senhor agiu, a mensagem que nós trouxemos domingo foi: quando Deus se move, quando os céus se movem ao nosso favor. Quando os céus se movem ao nosso favor, e nós trouxemos todo um panorama, desde o Antigo Testamento, lá do Éden, que Deus promete o Salvador, né? E toda a ação de Deus que nós vemos, movendo anjos para conversar com homens. A palavra anjo significa mensageiro, trazendo mensagens de Deus, né? Aprumando as pessoas, arrumando, falando com profetas. E nós vemos como Hebreus 1 fala, né? Que antes Deus falava de muitas formas pelos profetas, né? E hoje, nesses últimos dias, Ele nos fala pelo Cristo, né? Ele nos fala pelo Filho, né? Aquele que é o herdeiro de todas as coisas. Então Deus agiu no passado para a salvação do ser humano. Nós vemos então em Atos a concretização dessa salvação, chegando então aos judeus e depois chegando aos gentios. Mas como hoje é um resumo da mensagem de domingo, não vou pregar tudo aquilo que eu preguei domingo. A mensagem que eu trago para os amados irmãos hoje, ela muda de tema, ela sai do tema chamado quando Deus move os céus ao nosso favor, e ela entra num tema chamado orar, esperar, ouvir, obedecer e confiar. A palavra de hoje é orar, porque nós estamos no culto de oração. Esperar, porque nós temos que aprender a esperar. Ouvir, nós temos que aprender a dar ouvidos à voz de Deus. Mais do que ouvir, nós temos que aprender também a obedecer e a confiar naquilo que Ele tem para nós. Porque às vezes nós pedimos a vontade de Deus, nós pedimos a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, e quando ela vem nós não aceitamos. Quando a vontade de Deus, que é soberana, vem sobre nós, nós questionamos, algumas coisas doem nosso coração, algumas coisas mexem com a nossa estrutura, e nós acabamos nos perdendo um pouco na questão de confiar em Deus naquilo que Ele está fazendo. É difícil, mas Deus está no controle de todas as coisas. E o que eu quero dizer para os amados irmãos é que o texto que nós acabamos de ler, nós vemos Pedro na sua rotina diária de orar, talvez em jejum. A palavra diz que ele teve fome, ele estava com fome. De repente ele já estava em jejum também. Era uma prática muito comum, né, dos discípulos de Jesus, e deve ser uma prática muito comum também entre os cristãos, jejuar e orar. E nós vemos então Pedro com fome ali no terraço, orando, meditando no Senhor, e ele tem então essa visão em que ele vê um lençol descer do céu, cheio de aves de rapina, de répteis, quadrúpedes, todos os tipos de animais que na antiga lei dos judeus era proibido comer. A cultura judaica, a religião judaica não permitia comer, e não permite até hoje comer certos tipos de alimentos. Mas Deus faz descer esse lençol para Pedro e diz: Pedro, levanta, mata e come. E o que nós comentamos domingo, que é muito interessante de ver, é a audácia de Pedro de dizer a Deus: não, meu Senhor, porque eu jamais comi desse tipo de coisa, jamais entrou nos meus lábios, jamais eu provei alimento impuro. Imagina a coragem, você questionar a Deus. Imagina Deus dizer a você: olha, faça isso.
e você olhar para ele e falar: não posso fazer, porque a religião me diz que eu não posso, a doutrina me diz que eu não posso. Se for uma doutrina errada, muitas vezes, temos doutrinas por aí que são erradas, e as pessoas fazem aquelas doutrinas, cumprem ali com aquelas doutrinas, não conhecendo a palavra de Deus, e quando elas são confrontadas com a palavra de Deus, com aquilo que Deus quer realmente, elas entram em crise. Elas entram numa crise cultural, numa crise de pensamentos, de práticas religiosas, éticas e culturais que ela está acostumada a viver. E aí, quando ela começa a entender a palavra de Deus, aquilo que Deus quer, a verdadeira doutrina bíblica, e ela começa a ser confrontada com isso, há um certo gelo, há um certo quebrantamento ali naquela situação. E nós vemos Pedro passando por este processo. Nós vemos Pedro passando por este processo porque a cultura judaica era daquela forma. Eles não podiam comer coisas contaminadas. Na antiguidade, Deus havia falado: dessas coisas vocês não podem comer. E Pedro, fazendo a vontade então de Deus, segundo aquilo que veio do Antigo Testamento, ele diz a Deus: não, meu Senhor, eu não posso, porque jamais entrou na minha boca tais coisas. E Deus então olha para ele e diz: não faça imundas as coisas a quais Deus purificou. Não torne imundo aquilo que eu purifiquei. E com isso Deus está querendo dizer para Pedro, aquele povo que era separado, aquele povo que não era o meu povo, aquele povo a qual eu dizia para vocês, para que vocês não se juntassem a eles, eu purifiquei. E se eu purifiquei, quem é você para dizer que são impuros? E nós vemos então Pedro entrando em crise, uma certa crise. E meus amados, neste momento nós vemos que tanto Cornélio como Pedro está orando. E qual é a necessidade de nós orarmos ao Senhor? Como é necessário nós orarmos ao Senhor? Como é necessário nós jejuarmos? Porque em momentos de oração é que vem respostas. No momento de oração é que Deus nos traz algumas palavras. É no momento de oração que Deus move os céus. É no momento como esse, em poucas pessoas, em muitas depois vendo, assistindo, que uma oração surte efeito. E nós podemos crer, meus amados irmãos, que enquanto nós oramos, enquanto participamos de momentos como esse, Deus está movendo os céus, Deus está agindo. Agora, uma das coisas que nós precisamos fazer quando nós oramos é esperar a resposta de Deus. Pedro com certeza está orando ali, provavelmente a sua oração, ele coloca a salvação das pessoas. Senhor, tu fizeste coisas maravilhosas entre nós, o teu Espírito veio sobre nós, derrama ele sobre todo o povo judeu, meu Deus. Faça com que todo esse povo se renda a ti, que eles reconheçam que eles mataram Cristo. A obra está crescendo. A primeira vez que nós pregamos foram 3.000 almas salvas. Senhor, mas é muito pouco, tem muito judeu ainda que precisa ser salvo. E aí então ele precisa esperar a resposta. E quando a resposta vem, ela vem com essa cena em que Pedro fica ali de uma forma que ele não entende. Ele não consegue entender o que está acontecendo. E aí então ele fica cogitando: o que seria aquilo? O que será que é isso? O que seria aquilo? E então vem o Espírito Santo e fala a Pedro, E aí preciso ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos orando, nós estamos falando com Deus aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que o nosso coração anseia, mas nós não paramos para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. E é preciso parar para ouvir aquilo que a voz de Deus tem a nos dizer. Pedro está lá cogitando, está fazendo conta de matemática, como que é que vai ser isso, como é que ele vai cortar o porco, como é que ele vai colocar aquele alimento na boca, como é que ele vai comer uma ave que ele nunca comeu. Ele está fazendo cálculos de como é que ele vai colocar em prática a visão que ele teve. Mas acontece que da visão que ele teve, ele não entendeu a mensagem. Enquanto ele está ali raciocinando o que seria aquilo, o Espírito Santo fala com ele. Da mesma forma que Pedro está orando, Pedro está em êxtase, e agora Pedro está aguardando a resposta. Enquanto isso ele está cogitando o que seria aquilo, o Espírito Santo fala a Pedro e diz: desça, tem 3 homens aí que está te esperando, você vai com eles, não tenha dúvidas que eu estou te mandando,
Não tenha vergonha, não tenha nojo, não tenha cuidado algum em entrar na casa deles, porque é eu que estou enviando você para pregar a mensagem lá. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele explica: olha, eu sou judeu, eu não deveria estar aqui, mas Deus me ensinou através da sua palavra que eu não devo fazer impuro tudo aquilo que ele purifica. Então, meus amados irmãos, Pedro, ele orou, ele esperou a resposta, ele ouviu a resposta que ele tinha, e apesar de ficar um pouco relutante, nós podemos ver que ele obedeceu. Ele obedeceu. Ainda que ele não entendesse por que ele estava indo, ele passou a entender o motivo quando ele chegou lá e ele viu o Espírito Santo descer sobre aqueles homens da mesma forma que havia descido sobre os judeus. E ele passou a entender aquilo que Deus queria fazer. A palavra que eu quero trazer para você referente a isso é que hoje talvez você não entenda o que Deus está fazendo, mas lá na frente você vai entender. Hoje pode ser que você não venha entender. Talvez o seu questionamento seja com Deus: Senhor, por quê? Por que permitiste? Por que aconteceu? Por que é isso que está acontecendo? Por que é dessa maneira? Hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender, porque não serão confundidos aqueles que servem a Deus. É isso que a palavra do Senhor nosso Deus diz. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Nós não seremos jamais confundidos. Tudo vai vir às claras, tudo vai vir, tudo será visível aos nossos olhos, como Deus tem operado e o que Ele tem feito na sua vida, na minha vida. Nós saberemos exatamente o porquê que aconteceu e qual o motivo daquilo ter acontecido. Nós teremos a resposta de Deus, assim como Pedro teve também a resposta, mas é preciso continuar orando, é preciso continuar esperando, é preciso continuar ouvindo, é preciso continuar obedecendo, e é preciso, meus amados, continuar confiando naquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Nós precisamos confiar. Pedro seguiu em frente, mesmo indo contra a sua cultura, mesmo indo contra a sua religiosidade. Ele fez aquilo que Deus mandou ele fazer. E se ele tivesse que comer algum animal impuro, ele comeria também, porque Deus falou. Está falado. Nós temos que fazer. Nós temos que orar e dar atenção ao Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você também. O mesmo Deus que habita dentro de mim, habita dentro de você também. E esse Deus não muda, a sua palavra não muda. O que Ele fala para mim, Ele deve falar a você também. O nosso Deus, Ele age de diversas formas. E às vezes, talvez alguns judeus olhando Pedro entrar naquela casa, não aqueles que estavam com ele, mas aqueles que viram de fora, pudessem estar julgando aquilo que Pedro estava falando. Olha, Pedro, eu vi o Pedro entrando na casa de gentios, eu vi ele fazendo algo que não era para a gente fazer. O que é que está acontecendo com Pedro? A verdade, meus irmãos, é que Pedro ouviu aquilo que os outros não estavam ouvindo. Pedro viu aquilo que os outros não estavam vendo. É por isso que ele fez aquilo que os outros não estavam fazendo. Essa que é a verdade. Nós precisamos dar ouvidos à voz do nosso Deus e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, independente dos prejuízos que tenhamos, ou daquilo que venham falar a nosso respeito. O importante é agradar a Deus, não aos homens. O que importa é fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Essa é a vontade que nós temos que fazer. Se judeus vão estar nos olhando, entrando na casa de gentios e falando mal pelas costas, querendo nos tirar da igreja, querendo nos privar de sua presença, porque agora estamos contaminados e imundos, a palavra de Deus para eles é: não faça imundo aquilo que Deus santificou. A verdade é que quando Deus está no negócio não há confusão, meus amados irmãos. Pode até haver discussões, mas o mesmo Espírito que habita é Ele quem deve dirigir a igreja. O mesmo Espírito que habita em nós, é Ele quem deve dirigir a igreja. É por isso que deu certo e Pedro chega aos irmãos e dizem: olha, eu vim me explicar a vocês. Aconteceu isso, aconteceu uma visão dessa, homens chegaram na minha porta dessa forma, um anjo falou a esse homem, mandou me trazer até aqui. Cheguei na casa dele, preguei o evangelho e eles receberam o Espírito Santo assim como nós. E a igreja olhou e falou: agora sabemos que a salvação que era para os judeus, agora chegou também para os gentios.
E dessa forma, meus amados, que deve ser a igreja. Apesar de uma desavença aqui, uma confusão ali, nós temos que continuar orando, temos que continuar esperando, temos que continuar ouvindo, temos que continuar obedecendo, temos que continuar confiando, porque no final das contas Deus vai ajustar todas as coisas, e nós vamos ver as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, crescendo, prosperando, uma igreja ativa, uma igreja viva, segundo a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa continuar orando, continuar vindo no culto de oração para orar, orando na sua casa, fechando o seu quarto, orando no seu quarto, orando no seu serviço, que você possa também continuar esperando no Senhor, esperando a vontade dEle, mesmo sem entender aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, esperando, mesmo sem entender, ouvindo, pronto a ouvir aquilo que Deus tem a te dizer também, mas não só ouvir, também obedecer a palavra dEle, aquilo que Ele decidiu para a sua vida, referente à oração que você teve e aquilo que você estava esperando, que você possa obedecer à voz de Deus, e no final das contas, seja qual for a vontade dEle, que você possa confiar naquilo que Ele tem para fazer na sua vida, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, tenha certeza disso. No final das contas, você vai entender aquilo que Deus está fazendo. Em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus, amém. Antes da oração final, vamos cantar mais uma vez essa canção. A melhor oração é o amar. Quando nós oramos uns pelos outros, demonstramos o amor de Cristo para uns com os outros. E quantos estão necessitando desse amor? Quantos estão necessitando da graça de Jesus, da paz, da alegria, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, tanto choro, tantas lutas, tantas mágoas, mas que possamos estar juntos, clamando, intercedendo por tantas pessoas que precisam do amor de Jesus, estarmos orando uns pelos outros e demonstrando esse amor, o amor de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos, neste momento, encerrar o culto dessa noite, orando por alguns pedidos. A nossa irmã Sara está com o celular quebrado, então não está tendo acesso ao nosso grupo, né? Mas que Deus esteja abençoando a todos os pedidos que foram feitos, né, no grupo, os que têm sido feitos pelos nossos irmãos, para que o Senhor venha abençoar, amém? Feche os seus olhos neste momento. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Deus, de poder orar ao Senhor, de poder, ó Pai, esperar, de poder, ó Deus, ouvir, ó Pai, de poder, ó Deus, obedecer e de confiar, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai, por isso é ela que nós queremos para a nossa vida, Pai. Mesmo que não entendamos algumas situações, ó Deus, que venham a acontecer,
nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que nada passa desapercebido aos Teus olhos. Por isso, ó Deus, age com poder, ó Pai, em cada situação. Nós lhe pedimos, ó Deus, que cada situação em nossas vidas seja uma oportunidade para crescermos, para aprendermos a confiar em Ti, ó Deus, e assim, ó Pai, também ensinarmos a outros, ó Deus. Que o Senhor venha agir, ó Deus, com poder em nossas vidas, ó Pai, nos ensinando, Senhor Deus, a cada momento, Senhor Deus, a amar, a respeitar, a ensinar, a obedecer, Senhor Deus, sabedores, ó Deus, de que nós só temos, ó Pai, a ganhar, Senhor Deus, com isso, Pai. Que o Senhor continue, ó Pai, agindo na Tua igreja, em nome de Jesus, ó Deus. Se, ó Pai, com os pedidos que são feitos, ó Deus, no WhatsApp, se há algum ali, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, estar também, ó Pai, abençoando, resolvendo a seu tempo, ó Deus, que possamos aprender, ó Pai, a confiar que o Senhor vai resolver, ó Pai, os nossos anseios, ó Pai, as nossas ansiedades, ó Deus, da sua forma que é a melhor, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, os pedidos do irmão Lisboa, Senhor Deus. Que o Senhor venha dar, ó Pai, um emprego para a nossa irmã Luciene. Ou se o Senhor, ó Pai, não arrumar um emprego para a Luciene neste momento, ó Deus, que o Senhor venha suprir, ó Pai, todas as necessidades dela, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, os nossos irmãos da igreja. Usa, Senhor Deus, o emprego do seu marido Zé, Senhor Deus, para que venha, ó Deus, render muito mais, ó Pai, aquilo que eles têm em suas casas, ó Deus. Todos aqueles, ó Deus, que possam, Senhor Deus, também estar precisando de emprego, o Senhor venha dar empregos a eles em nome de Jesus, ó Pai. Nós lhe pedimos, ó Deus, pela nossa igreja, abençoa, Senhor Deus, a igreja, dá crescimento, dá força, dá saúde espiritual, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, os nossos missionários. Seja, ó Pai, com o recanto dos avós, ó Deus. Seja, ó Pai, com a nossa missão de igreja, ó Pai, de entregarmos ali, ó Pai, os alimentos. Que o Senhor venha tocar os nossos corações, ó Pai, para que assim como Cornélio, Senhor Deus, também as nossas esmolas possam subir aos céus, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que neste caso não é esmola, Pai. Neste caso, Senhor Deus, é amor, Senhor Deus. Que o Senhor venha colocar amor no nosso coração para ajudarmos, ó Pai, os nossos irmãos ali do Recanto dos Avós, em nome de Jesus. Seja com os ministérios, ó Deus, os líderes, o louvor. Seja, ó Pai, com o ministério pastoral, abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Seja com a nossa ação social, abençoa, Senhor Deus, a construção, dá forças ao seu Tião, ó Pai, em nome de Jesus. Seja, ó Pai, protege, Senhor Deus, os nossos irmãos, dá saúde a eles, dá discernimento, entendimento, Senhor Deus, estratégias, ó Pai, diante da situação que nós estamos vivendo hoje, ó Pai. Protege, Senhor Deus, a cada um deles, em nome de Jesus. Consola, Pai, aqueles que perderam, ó Pai, os seus familiares. Cura, Senhor Deus, aqueles que ainda estão internados, ó Deus. Visita, Pai, esse hospital Cachoeirinha. Visita os lares de pessoas doentes, em nome de Jesus. Seja com o Felipe, Pai, irmão do Tiago. Cura o Felipe, Pai, em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Seja com o Yoshi, Senhor Deus. Seja com a sua saúde mental, Senhor Deus. E principalmente, ó Deus, a espiritual. Que o Senhor venha, Pai, envolver, Senhor Deus, ali o Yoshi, Senhor Deus, com o Teu amor, ó Pai, constrangendo ele, Pai, para que ele seja, Pai, uma luz ali, Senhor Deus, na sua casa, em nome de Jesus. Seja com a Sofia, Pai. Seja com, ó Pai, a Sara, Senhor Deus. Seja, ó Deus, com o Natan, Pai. Seja, Senhor Deus, com a Ana Késia. Seja, Senhor Deus, com a Rebeca, Senhor Deus. Seja, ó Pai, com o Alan. Seja com a Ana Fares. Traz de volta, Senhor Deus, a todos eles para este lugar, Senhor Deus, em nome de Jesus. O lugar, ó Deus, a qual nós sentimos que eles pertencem, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, os desviados, ó Pai. Seja, ó Pai, com os desempregados. Abençoa cada um em nome de Jesus, ó Pai. E se há algum pedido, ó Pai, no nosso coração neste momento, ó Pai. Se algum dos nossos irmãos, ó Deus, trouxe um pedido ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha estar neste momento, ó Deus, recebendo, Senhor Deus, a sua oração e atendendo, ó Pai, o seu clamor, Senhor Deus, o clamor da sua alma, o clamor do seu ser, em nome de Jesus. Abençoa-nos a todos, ó Pai. Nos dê, ó Pai, um restante de semana abençoado, cheio de vitórias, em nome de Jesus. Se quiser nos visitar com anjos, ó Deus, nos visite. Faça a sua obra, Senhor Deus, no nosso meio, seja ela como for, ó Pai. Estamos dispostos também, ó Deus, a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, mesmo que nós não venhamos a entender, ó Pai, mesmo que nós não entendamos, ó Pai, aquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos agir segundo a Tua vontade, segundo o Teu Espírito, ó Pai, e queremos ver, ó Pai, o fruto do nosso trabalho, Senhor Deus, o fruto do Teu trabalho em nós. Em nome de Jesus, nós fazemos essa oração, crendo em Ti e no Teu poder para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a cada um.
E como colocaram, as crianças colocaram lá, né? Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém? Pequenininha. Tchau, bebê.